Eu sei que você treina muitos líderes. E a glossofobia, que é o medo de falar em público, atinge cerca de 75% das pessoas, mesmo pessoas muito cultas. Então, no exato momento em que está diante da plateia, detona vários gatilhos, não apenas o gatilho do que ela vai apresentar, mas a plateia dá sinais. Alguém bocejando, alguém distraído, vendo o celular, detona vários gatilhos, abre janelas, se abrir janelas killers, como você disse, traumáticas, que têm o medo de falhar, o medo de não estar correspondendo às expectativas e assim por diante, não apenas se produz pensamento, mas o pensamento, ele arrasta a emoção. O princípio de arrasto do que é virtual para o emocional é que faz com que nós criamos os cárceres mentais. Se eu apenas pensasse no futuro, mas não desse crédito ao pensamento, eu não sofreria pelo futuro. Mas se eu der credibilidade autógena, o princípio da credibilidade autógena é o princípio do arrasto da emoção. E nesse exato momento, há milhões de pessoas perdendo o sentido de vida, querendo morrer. Exato. Por quê? O pensamento é virtual, é estéreo, mas a credibilidade que eu dou para os pensamentos, de que eu não tenho valor, que eu não sou importante, que eu não sou alguém inteligente, capaz de impactar, essa credibilidade se torna a mesma credibilidade, entre aspas, metaforicamente dizendo, que você acredita que tem dinheiro no banco, ou você acredita que tem bens lá. Enfim, se você tem reservas no banco e acredita, você está seguro. Se você não acredita, você corre para o banco. Milhares de pessoas correm para o sistema financeiro, ele quebra, é um crédito. Então é fiduciário. Sim. Também na mente humana há um sistema de credibilidade que pode levar um ser humano a ser encarcerado, aprisionado, asfixiado, ou um ser humano livre, protagonista da sua própria história. E isso é completamente novo do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e filosófico, inclusive. Quanto que a criação, paternidade, maternidade, pais, professores, líderes religiosos, pessoas que exercem autoridade na vida das pessoas, quanto que essa história de vida influencia nessas janelas, nessa significância? Influencia mais do que nós imaginamos, porque o ambiente em que estou, o ambiente social, ele todo dia estimula um fenômeno inconsciente, que também eu tive o privilégio de descobrir e descrever. Bom, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre a teoria da inteligência multifocal antes de publicar meu primeiro livro. Tá. Então, os meus mais de 80 livros, eles estão baseados numa teoria complexa que aborda essa última fronteira da ciência. Que daqui a pouco você vai na multifocal, tá? Você explica um pouquinho o que é pra turma. Tá. Explico, tá? E, então, um dos fenômenos que eu descobri e descrevi é que ele é o responsável pela nossa biografia, pela nossa história. Uma pessoa pode negar o seu passado, negar as pessoas que amou, que contribuíram com ele, negar os seus amigos, mas ela nunca pode negar até Deus, mas ela nunca pode negar a sua história, porque a sua história, seja ela tensa ou tranquila, seja ela asfixiante ou libertadora, ela é registrada automática e involuntariamente, independente do eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica e a autonomia. Há um fenômeno inconsciente e implacável que eu o chamei de fenômeno RAM, registro automático da memória. E tudo aquilo que tem alto volume emocional, se tem dor, ansiedade, angústia, rejeições, o fenômeno RAM, registro automático da memória, o biógrafo do cérebro vai registrar de maneira privilegiada. Então, cuidar do que nós pensamos e cuidar do arrasto da emoção, do crédito que nós damos aos pensamentos, é cuidar da nossa vida, da nossa história, da nossa saúde mental, da nossa liberdade. Mas infelizmente, Harvard não ensina nada sobre isso. Cambridge, Oxford, MIT, a Universidade de Pequim, de Tóquio. Os meus alunos, o programa de mestrado e doutorado da USP, na área de psicologia, na área de biologia, na área de medicina, eles não aprenderam nada sobre esses fenômenos. Mas como? Você não aprendeu que você tem um eu que tem que gerir a sua emoção? Se você tem que impugnar
pensamentos perturbadores e emoções tensas dos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. Então, como é que você vai preservar o planeta mente se o teu eu não é um bom executivo da única empresa que não pode falir, não é um bom diretor do script, da única peça que você tem que dirigi-la porque ela é a única que é sua, ou um piloto da aeronave mental, da sua aeronave, para que você possa ter planos de voos adequados? Não, 5 segundos, doutor? 5 segundos? É a brecha? É a brecha. É a janela? Se não registra e não se deleta. Você nunca deleta teus medos, nunca deleta tuas angústias, nunca deleta teus traumas. Você só pode reeditá-los. Você enxertar novas experiências no locus das janelas traumáticas ou killers, ou então construir janelas lights paralelas ao redor do núcleo traumático. Como... Então vamos lá, eu preciso de uma ajuda aqui. Estou gravando esse podcast com você há 2 dias. Eu acordei, como todos os dias eu acordo cedo, e eu leio antes de ir para academia. Eu estava sentado no meu livro, um livro de negócios, um livro de um autor, um grande pesquisador chamado Ram Charan, um indiano, e estava lá lendo um livro de negócios. Aí parei um pouquinho, tomei uma água, dei um intervalinho, 20 minutos, 30 minutos, peguei meu telefone. Era 6:30 da manhã. Uma amiga minha. Joel, amiga assim, de infância, de natação, de 30 anos. Caramba, vou falar isso aqui, vou falar. Joel, pensei em tirar minha vida ontem. Você imagina 6:30 da manhã você ouvir um negócio desde a tua amiga? Aí eu descobri mais uma vez. Eu vou te dar cena. Descobri mais uma vez que eu fui traída. Mais uma vez pela pessoa que eu tava. Todos os homens da minha vida me traíram. Começando com meu pai. E pensei em tirar minha vida ontem. Mas tô aqui pedindo ajuda pro meu amigo. Eu quero mudar de ambiente. Eu quero estar num lugar legal. Eu quero ficar perto de você, Joel. Porque você... O jeito que você trata a sua esposa, o lugar que você tá, as conversas que você fala, são conversas legais que eu quero estar perto. Mas você imagina a dicotomia, assim, né? E ela tem uma filha. Uma filha de 12 anos. Por que eu quero te dizer isso? Porque ela ainda... Eu já ouvi isso dela umas 2 vezes. Ao longo desses 30 anos que eu sou amigo dela. Que ela tentou tirar a vida dela. Eu já ouvi isso umas 3, 4 vezes. Então, essa janela é traumática. Esse registro não foi embora. Esse discurso continua. Não foi apagado. Não foi apagado. Eu já ouvi ao longo de 30 anos umas 4 vezes. Ela tem uma filha. E isso não foi motivo para ela não pensar isso. Eu tenho 3 filhos, tá, doutor? Então eu fico pensando assim, caramba, imagina, né? Eu coloco os filhos na cena, eu coloco tudo na cena. Claro. E ela realmente pensou, e o discurso foi: todos os homens da minha vida me traíram, começando pelo meu pai. Assim, com essas informações, poucas que eu te dei, mas você é o craque nisso. O que é possível já identificar que aconteceu nessa vida dessa minha amiga, que eu acredito que as pessoas que estão assistindo e ouvindo, muitas delas vão se identificar com essa história. E é uma história muito interessante, mais comum do que se imagina. Número 1, o passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, nós nunca seremos autores da nossa própria história. Tá. Número 2. Passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o que eu vou construir daqui para frente. Explica a minha dor, a minha angústia, pessoas me traíram, me asfixiaram, não me valorizaram na estatura que eu mereço, explica meu presente. Mas jamais pode explicar o meu futuro. Consequência disto, vitimismo. Uma pessoa que é vitimista, ainda que tenha motivos para sentir apequenada, ferida, machucada, excluída, ela retira o seu eu, que representa a capacidade de escolha, de ser protagonista do teatro da sua mente. Ela não vai dirigir mais seu script, porque ela sempre vai colocar o pai, o ex-marido, os amigos, as pessoas
como responsáveis pelas suas mazelas. Sim, eles provocaram uma série de janelas killers, mas o problema não é o que os outros fizeram com a minha dor. O que eu faço a partir dessa dor para me tornar alguém que lidera a minha mente e não é liderado por ela. Terceiro ponto. Existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. E você sim falou sobre ela no início deste podcast. A dúvida, ela é poderosa para que o eu, ele impugne, discorde, confronte as janelas traumáticas. Ele confronte o que as pessoas imprimiram na minha vida. Perfeito. Então, se eu não duvidar, e a dúvida é realizada com autoridade, se eu não duvidar de tudo aquilo que me controla, tudo que eu creio, se tornará um cárcere mental. Exato. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Veja bem, a dúvida na filosofia, a crítica na psicologia. Eu tenho de criticar os pensamentos tóxicos todos os dias, mas não criticar como uma pessoa vitimista, mas como protagonista, como autor da própria história, com autoridade, discordando seriamente da minha posição de me curvar à dor e de me tornar escravo dela. E a outra parte da técnica, que é o terceiro elemento, duvidar, criticar e determinar ou decidir. Todos os dias, cada ser humano tem de fazer escolhas. Todos os dias. As escolhas são diárias, só que nós não fazemos. Decidir o quê? Decidir ser gestor da emoção. Como não há inteligência emocional, e nós abordamos sobre isso, discutimos sobre isso, a emoção é burra, a emoção é desinteligente, a emoção é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. Então Daniel Goleman, ele trouxe os elementos da inteligência emocional e foi muito importante em 1995. Só que ele não sabia que a emoção por si só, ela não consegue ter credibilidade nela mesma. Exato. Porque ela não produz pensamentos, não tem intelectualidade. Esse é um atributo do eu. Boa. Reitero, o eu que tem capacidade de escolha, consciência crítica, autonomia, autodeterminação. É o eu que tem que gerir a emoção. A técnica DCD empodera esse eu. Se eu uso os elementos mais importantes das ciências ao longo da história, como a arte de duvidar, eu fico forte, eu fico protagonista, eu duvido de que eu vou ser escravo do medo de falar em público. Certo. Eu duvido que eu vou tirar minha vida, eu vou transformar o caos em oportunidade. Me abandonaram, me rejeitaram, quem perdeu foi meu marido. Bom. Ela deveria proclamar. Quem perdeu foi ele, porque eu sou uma pessoa incrível, inteligente, maravilhosa, altruísta, bonita, porque beleza está nos olhos de quem vê. Boa. Então você transforma o traidor não no seu algoz. O traidor perdeu, porque você se torna alguém que reescreve a sua própria história. Então, duvidar, criticar e determinar é uma das ferramentas de gestão da emoção que torna o eu ativo. E isso também, se você perguntar para a inteligência artificial, fazer uma varredura para os grandes pensadores da filosofia, da psicologia e da sociologia, praticamente não há muitos elementos que estimulam ou teorias que definem o eu como alguém que é ativo e que recicla e reedita a história. Sim. O eu é muito passivo. Até mesmo quando a pessoa vai diante de um psicoterapeuta, não importa a linha, se psicanalítica, existencialista, cognitivista ou comportamentalista, não importa. O paciente não pode ser um espectador passivo do processo terapêutico. Certo. Como um aluno não pode ser um espectador passivo no teatro da sala de aula. Eles têm de ser provocados a atuar-se como diretor do script. Então, se eu duvido, se eu critico, se eu decido ser autor da minha própria história, se eu me empodero para que eu possa encontrar as raízes dos meus conflitos. Por que meu pai me traiu? Por que meu marido me traiu? Por que minha esposa me traiu? Por que as pessoas me abandonaram? Por que eu fui humilhada publicamente? Se eu encontro as raízes, bom, foram por isso e aquilo. Mas devo eu comprar aquilo que não me pertence? Eu não causei. A intelectualidade é virtual. Então o pensamento do outro, a rejeição do outro é virtual. Só se torna real quando eu dou credibilidade autógena. Aí eu arrasto e transformo aquilo que é estéril do outro em algo real na minha emoção. Então por isso que a mente mente. Os piores inimigos não estão fora de nós.
estão dentro de nós mesmos. É o nosso eu que não assume o seu papel como piloto da mente humana. Ele